2014 foi uma grande marca para Five Nights at Freddy's, tendo dois lançamentos muito grandes, sendo Five Nights at Freddy's 1 e Five Nights at Freddy's 2. Além disso, foi o ano que começou Five Nights at Freddy's, um jogo que trouxe algumas inovações no jogo de terror e teve algumas mudanças, fazendo o jogo ficar bem popular. Eu sou um grande fã de Five Nights at Freddy's, mas eu também concordo que hoje em dia Five Nights at Freddy's decaiu muito, tendo muitos problemas na história e em outras coisas, e é disso que iremos falar neste vídeo. Oi, tudo bem? Eu sou o Moen e esse é meu canal de opinião. E realmente Five Nights at Freddy's decaiu muito nos últimos tempos, por causa de alguns problemas como a história tá muito bagunçada, ou também os jogos não estarem em uma boa qualidade. Então é disso que iremos falar nesse vídeo, mas eu irei dividir esse vídeo em 3 capítulos, com o capítulo 1 sendo... realmente, durante essa longa vida de Five Nights at Freddy's, a história mudou muitas vezes. Algumas coisas que não precisava mudar, algumas coisas que mudou estranhamente e outras que mudou e fez a história se confundir muito. Um exemplo é em Secret of the Mimic, o jogo mais recente de Five Nights at Freddy's, em que fala que o criador dos animatronics na verdade vendeu para Henry os projetos do animatronics. Mas, no começo, acreditávamos que Henry teria feito os próprios projetos. Mas outra coisa é que, além disso, nos jogos, por ele mudar a história e o lugar e tal, também embaraça a história. Por exemplo, no começo acreditávamos que iria acabar Five Nights at Freddy's no terceiro jogo, sendo o primeiro jogo Five Nights at Freddy's, segundo animatronics novos, mas os animatronics antigos ainda estão na pizzaria, só que quebrados. Terceiro, pizzaria quebrada, só um animatronic, almas dos animatronics, o mano que morreu no final, que a gente sabe que é o Purple Guy e tal. Mas não, continuaram pro 4, pro 5, pro 6, pro World e assim vai. E então, meio que a história se estendeu muito, abrindo muito buraco e eles precisando fazer muito mais jogo do passado para complementar essa história. E como não falar de Five Nights at Freddy's sem falar de suas outras mídias? Atualmente, Five Nights at Freddy's tem uma mídia que é os filmes, sendo Five Nights at Freddy's Pesadelo Sem Fim e Five Nights at Freddy's 2, que vai lançar em dezembro. Mas Five Nights at Freddy's também tem livros, tendo a primeira trilogia de Five Nights at Freddy's, 12 livros de Fazbear Frights e atualmente está lançando Tales from Pixaplex. E realmente, esses livros são livros legais, com histórias boas e tal, mas uma grande treta é elas ser ou não ser canônicas. Um grande exemplo é o primeiro livro de Fazbear Frights, Into the Pit, em que conta os eventos do MCI, do Coelho Amarelo e tal, e isso realmente aconteceu canonicamente. Mas uma coisa que confunde muita gente é o que aconteceu com Oswald. Ele ter ido pro passado, ido pro futuro, visto o Coelho Amarelo, visto o pai dele como Coelho Ruim e essas coisas. Isso confunde muito, fazendo muita gente não saber que é ou não é canônico os livros. Claro que esse não é o único exemplo. Existem vários outros exemplos, como a história do paciente do quarto 280, que é outro que todos acham que realmente aquele é William Afton, mas outros acham que aquilo não é canônico. E você acha que isso atrapalha apenas as pessoas atuais que leem os livros e tal? Não, na verdade isso atrapalha muita gente, principalmente quem quer até hoje acompanhar a história. As pessoas que acompanhavam antigamente a história de FNAF gostavam e hoje ainda quer acompanhar, mas não consegue entender por causa de coisas canônicas, coisas não canônicas, mudanças na história e muitas outras coisas. Para finalizar, precisamos falar dos atuais jogos de Five Nights at Freddy's, que, sinceramente, a maioria não estão entregando muita boa qualidade e ainda estão servindo praticamente só para complementar a história e confundir mais ainda. Após Five Nights at Freddy's 6, tirando o Five Nights at Freddy's World, começaram a criar novos estilos de jogo.
Então, por exemplo, logo depois teve Five Nights at Freddy's Help Wanted, que sim, tinha alguns erros aqui e ali, mas também eu vou deixar passar por causa que era um jogo em VR em 2018, que a tecnologia também não era muito boa em tese VR. Mas, após isso, tivemos um jogo que para muitos foi abominável. Five Nights at Freddy's Security Breach. Exato, um jogo mundo aberto em que você controla o Fred e o Gregory numa pizzaria gigante, em que você vai ficar até a noite para sair daquela pizzaria. Mas o grande diferencial, como eu disse, é o mundo aberto. Mas junto com isso veio muitos erros, como bugs, lugares com os gráficos todos ferrados. E isso fez o jogo ter uma reputação muito ruim no começo. Mesmo que após um tempo alguns bugs foram resolvidos, a reputação já foi escrita e muita gente não jogou o jogo e provavelmente não vai jogar por causa do começo mal desse jogo. Após isso também tivemos Five Nights at Freddy's Ruins, exatamente, a DLC de Security Breach, em que muitos bugs foram melhorados, a história foi ampliada e fomos apresentados a um novo animatronic, Mimic. Um animatronic que pode se disfarçar, imitar os outros e que vinha a ser a estrela do último jogo lançado, Five Nights at Freddy's Security of the Mimic. Entre o lançamento de Five Nights at Freddy's Ruins e Security of the Mimic, tivemos também o lançamento de Five Nights at Freddy's Help Wanted 2, o outro jogo em VR do Five Nights at Freddy's, em que teve muitas melhorias, na minha opinião. Eu acho que ele foi até melhor que o 1, mas não foi tão marcante quanto o 1, por causa que muito menos pessoas acompanhavam, por causa que muitas pararam de acompanhar no Security Breach. E claro, para finalizar, Five Nights at Freddy's Security of the Mimic. O jogo que a gente foge do Mimic, a gente foge da Jack, em que a gente foge de elefante, da Chica ferrada, de tudo. Na minha opinião, foi bem melhor que Security Breach e para um jogo mundo aberto de FNAF foi muito bom. Talvez se a empresa tentasse melhorar um pouco ou tentasse investir mais um pouco, talvez FNAF poderia se reconstruir. Mas não sei, eu só sei que esse jogo foi bem melhor do que outros jogos da franquia e também que não teve muito tempo para ser feito, então pensando nisso, o jogo tá perfeito. Ah, e antes que alguém venha falar, temos Five Nights at Freddy's, o filme 2, que me parece que vai ser bem melhor que o 1, por causa que também o 1, o protagonista dormia toda hora, dando uma estragada no filme, mas... Exato, Five Nights at Freddy's, o filme 2, provavelmente vai ser muito melhor que o 1, mas isso a gente só pode saber mais pra frente. Mas o que eu sei é que eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Falou!